Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Pode Falar. Fala aí você, fala tu. É isso mesmo. E olha, aqui num ambiente onde você cresce, o que você ouve tem o poder de transformar talvez a sua vida, algo que você pode estar precisando, passando aí, um insight aqui que algo que alguém falou pode mudar, pode transformar não só a sua vida, mas o seu dia, o seu momento. E hoje com um convidado especial que eu conheci num ambiente de crescimento, de transformação, de desenvolvimento pessoal e de inteligência emocional. Olha só, o que ele vai trazer vai ser poderoso, algo que ele passou, ele vai desabafar, digamos assim. Vai falar coisas que talvez ele nunca falou e olha agora para muitas pessoas. E eu tenho certeza que a fala dele, o que ele falar aqui, vai impactar muitas vidas. Então, pode falar, o William Dias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado, Cibele, obrigado. É um prazer estar aqui no seu podcast, estar aqui participando desse momento com você. Vai ser muito bom para mim, gratificante, muito grato à sua vida. Eu acredito que vou contribuir, vou estar aqui para passar um pouco da minha história, né? Revelações aí incríveis e revelações que eu nunca nem falei para ninguém. Vou estar contando aqui para você, vou estar aqui contando também para os meus amigos estão me acompanhando. Olha, que maravilha, que coisa incrível. E olha, histórias, eu amo ouvir histórias, amo ouvir histórias. E quando você começou, a gente logo se conheceu, você começou a contar um pouquinho da história, me impactou, William, me impactou. E eu tenho certeza que várias pessoas podem ter sofrido, podem ter passado algo que você passou. E eu queria que você começasse a falar um pouquinho de algo que é assim muito minucioso para algumas pessoas, que é para falar dos seus traumas, das suas dores, né? Eu costumo dizer sempre aqui, gosto sempre de lembrar dessa visão 3D sobre a vida, que são as dores, as decisões e os desejos, né? Que você mais quer, que você mais almeja, mas eles começaram a partir das suas dores. Essas transformações vieram por causa desses desafios que você passou. E você me contou um bem específico que eu gostaria que você falasse. Como foi isso, né, na sua infância, que foi com o seu pai? Então, conta um pouquinho aí para as pessoas de como foi essa convivência, na verdade, ou não convivência, né, com o seu pai. Então, fala um pouquinho aí para o pessoal como que foi isso. Eu nasci no meio de conflitos. Meus pais nunca foram casados. Então, eu cresci no meio dessa confusão, desses conflitos. Eles nunca moraram juntos e eu não sabia quem era meu pai. E com isso eu me tornei uma criança que me sentia inferior porque eu não tinha pai. Então, na escola, eu passei vários problemas porque sempre, quando alguém perguntava, principalmente os professores, quem era meu pai, eu não sabia quem era meu pai, eu não sabia nem o nome do meu pai. Teve um dia que cheguei em casa chateado, perguntando, mãe, a professora perguntou quem era meu pai, eu não sabia nem o nome do meu pai, quem é meu pai? Né? Então, essas lacunas na minha mente sobre a questão paterna, elas foram criando marcas na minha infância. E uma dessas marcas foi a inferioridade. Então, eu me tornei uma criança que me anulava, que eu não falava, eu me retraía, eu me sentia inferior só porque eu não tinha pai. E isso eu fui carregando essa dor, uma dor de abandono, me sentindo rejeitado, me sentindo assim, meio que inferior às demais pessoas. Sempre que alguém tocava no assunto de pai comigo, eu ficava triste. Nossa. Porque eu lembrava dos infortúnios que eu passei na infância, eu lembrava das dores, dos sofrimentos,
e eu ficava muito mal comigo mesmo e não conseguia entender o porquê que eu estava passando por aquilo, porquê que eu estava sentindo aquelas dores, aquelas tristezas, aquelas angústias, porquê que eu estava me sentindo inferior às demais pessoas. Eu não conseguia entender isso. Nossa, que forte isso, hein, William? Que forte. E quantas crianças sofrem com isso hoje? Sim. Mas eu diria que não só as crianças, quantos adultos ainda sofrem por essas marcas da infância e não sabem. Ou se sabem, elas deixam essa dor, né, de lado. Não, isso passou, mas talvez isso traga consequências, né, para a vida dela que ela nem saiba. Então, o que você diria hoje, você tendo essa consciência, sabendo desses traumas, dessas dores que você passou, no decorrer da sua vida, quais foram as consequências, William, da falta de pai que você percebeu na sua vida? Bom, eu tive prejuízos, né? Porque eu comecei a carregar culpa, eu comecei a ser uma pessoa desconfiada, a desconfiança, a insegurança, o medo. Eu carreguei também a dureza, eu me tornei uma pessoa dura, dura com os outros, duro comigo mesmo. Eu comecei a ser aquela pessoa competitiva, eu achava que eu tinha que competir com todo mundo. Então, eu comecei a ter uma imagem ruim sobre a minha vida, uma autoimagem pobre. Então, eu me achava pobre, eu me achava incapaz. Então, essas coisas, esses prejuízos, eles foram somando na minha vida e contribuindo para resultados que lá na frente foram ruins, né? Eu tive sérios problemas na minha vida por conta desses prejuízos que eu tive por causa desse abandono, dessa dor do abandono que eu carregava. Nossa. Né? Então, o medo foi um dos principais. A desesperança, eu não tinha esperança, né? E o perfeccionismo. Eu pensava que eu tinha que ser perfeito para poder ser aceito no meio das pessoas, para poder ser diferenciado. Então, eu tinha que fazer tudo com perfeição. Nossa. E se eu não fizesse com perfeição, eu não me aprovava. Então, a competição, o perfeccionismo, eles começaram meio que me sufocar. E eu tive que, digamos, me libertar disso, porque senão eu não conseguiria sobreviver. Nossa. Dentro de pressão, de tanta pressão emocional, tanta pressão mental. Gente, olha só, será que tem alguém aí se identificando com essas características, essas consequências? Será? Para pensar em você, se algum desses fatores, se algum desses sinais, né, que o William falou aqui, se você se identifica. Algum deles, e olha, eu vou falar, se você se identifica com algum desses sinais, pode ter certeza, hein? Ou melhor, para pensar, não vou afirmar sobre a sua vida, mas consegue aí refletir o quanto a falta do pai gera consequências ruins para a vida de uma pessoa? Então, o William falou de vários fatores aqui, mas um me chamou muita atenção, que é esse abandono, né? Que eu acho que é a maior, juntando tudo, todas esses sinais aí, tem muitas pessoas que foram abandonadas, né? Ou intencionalmente ou sem intenção, simplesmente como você passou, o pai sumiu, o pai não quis assumir a responsabilidade, digamos assim, né? E outra, hein? Se você é homem, está assistindo aí, preste atenção na sua responsabilidade de pai aí com os filhos, que filho não é só colocar o filho no mundo e acabou. Olha as consequências emocionais para a vida de uma pessoa. Então, falando, né, assim, mais pontualmente, tem a responsabilidade emocional, gente. Olha, os pais aí, né, tenham essa responsabilidade. Então, William, retornando aqui, como você falou aí de se sentir sufocado,
né? Com todas essas dores, algo que talvez naquele momento você nem identificava que Não. tinha esse sofrimento, que isso gerava um peso para você. E me diz então como você superou o abandono. A dor da rejeição é uma das piores dores. Quando acontece uma rejeição, um abandono, há uma intensa dor emocional que machuca quem está passando por aquilo. E para superar essa dor é o maior desafio. E foi o maior desafio na minha vida superar essa dor. Foi, digamos assim, a minha maior conquista foi conseguir superar a dor da rejeição, a dor do abandono. Porque mesmo na minha fase adulta, eu passei muitos anos, acredito mais de 30 anos, carregando aquela dor. Aquela dor, e eu não conseguia entender por que eu estava sofrendo, por que eu estava sentindo aquele peso, aquela tristeza, aquela preocupação, aquela amargura, porque eu tinha pai, mas aquele pai, eu não sou nem registrado, até hoje eu não sou registrado pelo meu pai. Aquele pai me tratou de uma forma fria, ausente. Eu tive pouquíssimas coisas de benefício do meu pai. Eu posso até falar mais para frente. Sim. Mas para você conseguir superar a dor do abandono, é necessário, primeiro, zerar a cobrança, né? Então, eu achava que eu tinha que cobrar, exigir dele que ele fizesse a parte dele. Então, eu percebi que se eu continuasse com essa cobrança em cima do meu pai, quem estaria realmente mal não era ele, era eu. Então, zerar a cobrança já é um grande, digamos, um grande passo. Eu tive que zerar as cobranças em cima do meu pai. E o segundo passo é criar coragem para pedir perdão. Essa foi a das principais pontos de virada na minha vida. Criar coragem. Veja bem, não é só perdoar, porque eu posso perdoar e nunca nem falar com ele. E criar coragem para ir até ele e pedir perdão. Esse foi o ponto de virada na minha vida. Caramba, William. Caramba, você falou de algo aí que acredito que é muito desafiador para muitas pessoas. Sim. Afinal, você tinha uma ferida, uma dor ali que foi causada pela pessoa que você está, né, se propondo a perdoar, né? E eu acredito que isso aí muitas pessoas, não só nesse aspecto, viu, de pai, né, de rejeição, de abandono, mas não só nesse aspecto. Isso é no aspecto para a vida, porque quantas pessoas elas nos ferem, falam algo e o indicado, né, o mais indicado é realmente perdoar, mas isso não é tão simples assim. Não é simples. Não é tão simples, né? Venhamos, gente. Pode falar, William, pode falar que não é tão simples assim. Então, me diz aqui, qual é o segredo para perdoar uma pessoa que te feriu? Bom, o segredo, primeiro, quando a gente está ferido, quando uma pessoa está ferida, ela lança a culpa na outra pessoa, né? Então, quem errou foi ele. Então, ele é que deveria, tecnicamente ou teoricamente, pedir perdão para mim. Mas quem estava ferido era eu. Então, eu tive uma conversa com meu pai e nessa conversa foi a única conversa que eu fiz que eu não lancei sobre ele os erros deles e as falhas dele. Essa foi a única conversa. Eu não lancei cobrança, eu não lancei culpa. Foi uma conversa que eu tive com ele e eu tive a coragem de pedir perdão para ele. E, normalmente, quando
uma pessoa está ferida, né? Ela se sente vítima naturalmente. Eu me sentia vítima. E quando eu fui pedir perdão para o meu pai, ele disse assim: olha, você não precisa pedir perdão. Mas eu precisava. Não, peraí, para tudo, William. Para tudo, William. Calma aí. Como assim você se sentia ferido? Você se sentia ferido, teve todas essas consequências para a sua vida e, de fato, um pai ali que te deixou, né, te abandonou. Nós não sabemos os motivos também que ele teve, mas como você foi pedir perdão? Por qual motivo você criou essa coragem? O que te levou a pedir perdão para o seu pai, que você tinha essa... primordialmente uma mágoa, digamos assim, Sim. né? Foi gerando raiva ao longo da minha vida. Isso é uma coisa acumulativa. Uhum. Então, pega-se a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta, os infortúnios que eu vivi na vida. E aí arrumei um culpado, meu pai. Meu pai foi o culpado de eu ter sofrido na vida. E para que eu pudesse mudar essa configuração dentro de mim, eu tive que reconhecer que era eu que estava doente, era eu que precisava de cura. Caramba. Então, a pessoa não pode transmitir para outra pessoa a responsabilidade dos seus sentimentos. Uau. A responsabilidade dos meus sentimentos é minha. As responsabilidades dos meus pensamentos é minha. Então, quem estava ferido era eu. Eu é que precisava me curar, né? E aí, se eu não o procurasse para pedir perdão, eu não conseguiria viver em paz comigo mesmo, né? Então, eu poderia fingir, eu poderia simplesmente colocar um pano ou alguma coisa em cima dessa situação e continuar com essa lacuna na minha mente, com essa lacuna na minha cabeça. Mas o fato de eu ter pedido perdão trouxe para mim a cura, né? Ele falou: você não precisa pedir perdão. Mas aí eu falei para ele: eu preciso, porque é eu que estou ferido, é eu que estou doente. Fui eu que te odiei, fui eu que não, enfim, que tive maus pensamentos, maus sentimentos para com a sua pessoa. E ali eu consegui entrar num novo nível, entrar numa nova dimensão, numa nova atmosfera, porque eu passei a enxergá-lo com outro olhar, né? Um olhar mais leve e um olhar mais humano, um olhar mais amigo. Então, foi isso que aconteceu. Gente, olha só que chave, que chave. Ninguém é responsável pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Então, ninguém tem o poder de mudar os seus estados emocionais. Se você fica com raiva, triste, enfim, e não só negativamente, nem positivamente também. Ninguém é responsável por mudar os seus estados emocionais. Então, seja responsável pelos seus pensamentos e pelos seus sentimentos. Que chave, hein, William? Peguem essa chave. Que insight poderosíssimo. Mas, falando ainda sobre esse peso, né, que você tirou, ficou mais leve, William. Quando você fez isso, né, quais foram esses sentimentos? Se você pudesse falar um pouco mais sobre esses sentimentos. Quando você perdoou, né? O que foram... A gente falou anteriormente sobre as consequências ruins. Então, quais foram as consequências positivas de perdoar alguém que te feriu? Primeira coisa é a leveza, né? Passar a viver leve já é uma grande vitória. Eu passei a ficar em paz comigo mesmo, ficar leve, e eu passei a ser uma pessoa até mais assim, uma pessoa mais alegre. Uau. Então, você vê, a tristeza me acompanhava porque eu tinha uma dor
de abandono, de me sentir rejeitado. A partir do momento que eu consigo perdoar meu pai e que eu vou até ele, peço perdão, que eu começo a ficar leve, começo a me sentir em paz, a alegria, ela começa a brotar dentro de mim. Então, eu fiquei mais feliz, mais alegre, mais tranquilo, me sinto confortável, né? Me sinto bem, mesmo tendo sofrido na vida vários infortúnios, eu consegui ressignificar a minha própria vida, ressignificar a minha história. E aí eu consegui buscar, tirar desse acontecimento, do que eu vivi, o aprendizado, né? Eu busquei aprender com essa situação. Enquanto eu ficava guardando raiva, ressentimentos, eu era uma pessoa. Ao liberar o perdão, pedir o perdão, eu me tornei outra pessoa. Então, a plenitude interior, ela depende disso. Ela depende de se livrar de fardos. Enquanto a pessoa carrega fardos dentro de si mesma, dificilmente ela vai viver em plenitude interior. Ela pode estar cercada de muitas coisas boas, mas a melhor coisa que a gente pode ter é a paz interior, é a plenitude interior. Nossa, que fantástico, William. E antes de você falar, né, de chegar a liberar esse perdão, se sentir mais leve, se sentir pleno, né, que eu acredito que a maioria das pessoas buscam por isso, por viver em paz, né? Antes disso, você tinha falado de algo que eu fiquei aqui para perguntar, porque é o que eu noto que muitas pessoas não conseguem, de fato, reconhecer. Você falou de um comportamento que você tinha anteriormente, antes, né, de liberar esse perdão e se sentir dessa forma, que era o vitimismo, né? Que você se comportava assim, né? O vitimismo. E eu... às vezes, quando eu converso com as pessoas, em algumas falas, em alguns comportamentos, em coisas minuciosas, eu noto um pouco desse comportamento vitimismo. E olha que eu também não estou imune, né, digamos assim, de não ter algum tipo de comportamento vitimismo. Então, como, William, as pessoas podem reconhecer o vitimismo na própria vida? Eu vivi o papel de vítima. E dentro do papel de vítima, a pessoa se sente prejudicada e se sente no prejuízo. Então, a pessoa quer ela quer de alguma forma fazer justiça, nem que seja com as próprias mãos. Eita. Eu, por exemplo, eu cheguei a ter antes de pedir perdão, umas conversas com meu pai em que eu falei pesado com ele, fazendo cobranças sobre o que ele tinha feito comigo na infância. Quer dizer, eu me sentia prejudicado. Então, eu lancei muita cobrança, eu lancei a culpa sobre ele. Então, nesse papel de vítima, a pessoa ela se sente prejudicada, ela se sente, de alguma forma, prejudicada. Então, eu tinha que arrumar um jeito de fazer com que a outra pessoa pagasse pelo que ele fez. E aí que está o grande problema, né? Porque se a gente quer fazer justiça e usa artifícios, usa recursos que não são legais, que não são bons, quem acaba se prejudicando mais é a própria vítima. Então, eu é que me prejudicava, né? Eu que saía mais ferido, eu que saía mais machucado nessa história. Então, para superar o vitimismo, a pessoa precisa tornar-se responsável por seus sentimentos. Ou seja, ela não pode transmitir para outra pessoa a responsabilidade do que ela está sentindo. Então, eu passei a me tornar essa pessoa responsável. Espera aí, eu que sou responsável do que eu estou sentindo. Eu preciso criar maneiras de mudar o que eu estou sentindo. Então, para você sair do vitimismo, você tem que ser responsável dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, ou seja, buscar novas maneiras de pensar e sentir
quando a pessoa começa a buscar novas formas de pensar, novas formas de sentir, ela vai encontrar, e nessa a pessoa começa a ressignificar aquela história ruim, e uma vez ressignificando essa história, ela começa a ficar mais em paz. E outro passo importante, ela vai aprender, ou seja, o que eu posso aprender com essa história, né? E o principal ponto para vencer o vitimismo, superar o vitimismo, é aprender a ser grato. Uau. É aprender a ser grato. O meu pai, que eu me lembre, ele fez uma coisa só por mim. Ele pagou, quando eu tinha 15 anos, um curso de datilografia. Não existe mais datilografia, aquelas máquinas de datilografar. Uhum. Foi a única coisa que meu pai fez por mim. Cara, mas eu sou grato. Eu sou grato por ele ter pago esse curso de datilografia para mim. Sabe por quê? Porque foi através desse curso de datilografia que eu aprendi a escrever. Caraca. E eu escrevi um workshop lindo, maravilhoso, que é o poder da renovação. Olha só como que Deus é bom, né? Você vê, eu só recebi isso do meu pai, mas eu sou grato, porque esse curso me ensinou a escrever. E hoje eu consegui escrever um treinamento, um workshop que vai ser lançado agora em outubro, né? A galera vai poder estar aí participando. E você vê como que é as coisas, né? Deus é bom. Caramba. E a gente tem que ser grato pelo que acontece. Então, desenvolver a gratidão é importante para sair do vitimismo. Que fantástico. Será? E aí fica aí a pergunta para você. Será que você é grato nos mínimos detalhes da sua vida? Você consegue reconhecer? Se eu te perguntasse, se eu te convidasse aqui, pode falar, fala para mim, pelo menos 40, Sibeli, você está falando de detalhes, exatamente, 40 motivos que você é grato. Você conseguiria agora me listar aqui, nesse momento? O William aqui nos colocou um detalhe que fez toda a diferença. Então, quanto mais grato em cada detalhe que você tem da sua vida, maior são os resultados, maior você vai alimentar coisas positivas na sua vida. E se você reconhece isso a partir dos detalhes, a sua vida também vai ser cheia de detalhes positivos e poderosos. Olha só, o William falou aqui do poder da renovação. Então, você foi renovado a partir da gratidão, de todos esses empilhamentos, né, vamos dizer, você liberou perdão, você conseguiu conversar, você criou coragem para falar, para se aproximar, que isso é muito nobre. Quando você me contava a sua história nas nossas conversas anteriores, eu ficava pensando, uau, que fantástico, o quanto isso daí realmente não teria um nome melhor do que o poder da renovação. E como foi, William, essa renovação? Se você pudesse traduzir o que foi a verdadeira renovação para você, em alguns sentimentos, fale aí como que você traduziria esse poder da renovação. Assim, o poder da renovação é algo profundo, é algo muito forte, é algo grande, e eu pude experienciar isso, né? É a capacidade que uma pessoa tem para se reinventar. Ou seja, é a capacidade que a pessoa tem para se tornar melhor, se tornar nova, desenvolver novas habilidades. Porque eu me vi meio que perdido no tempo e eu estava ficando num ambiente em que eu estava me sentindo assim, o tempo passando, e eu não conseguia avançar, eu não conseguia me desenvolver, eu não conseguia dar passos ousados na direção dos meus objetivos, chegar aos meus ideais, aos meus sonhos,
porque eu estava velho, mas eu estava velho não na aparência, não na idade. Eu estava velho em meus sentimentos, eu estava velho em meus pensamentos. Os meus pensamentos, os meus sentimentos eram velhos, eram ultrapassados, eram pensamentos e sentimentos vencidos. E não era possível avançar, crescer com esses pensamentos. Então, o poder da renovação é a capacidade de se reinventar, é a capacidade de desenvolver novas habilidades e ser melhor do que eu já fui. Uau. Então, isso é o poder da renovação. Entende? Fantástico, William, não. Então a gente tem que falar um pouquinho agora, né, desse poder da renovação. Falamos aí um pouco da sua história, que eu acredito que lá você vai realmente, né, dar mais detalhes, falar um pouco mais, né, aprofundar nessa história que te deu muitos recursos para você sair, até que você falou, né, daquele poço, né? Sair, ter uma verdadeira renovação. Então, eu vou pedir aí pro meu diretor, então, colocar a imagem aí do poder da renovação para vocês, que vai ser, olha aí, que maravilha, que coisa linda, William. Olha só, o poder da renovação. Um workshop presencial, gente. Olha, como a renovação pode proporcionar uma mente e emoções mais fortes. Então, me fala aí, se você se identificou com algum ponto aí dessa renovação das suas emoções, dos seus sentimentos, esse workshop, ele é para você, hein? Ele é para você dia 19. Fala um pouquinho mais aí, William, desse workshop, o que as pessoas vão ter lá dentro, o que elas vão poder vivenciar nessa experiência e como vai ser. Pois bem, o poder da renovação vai ser um workshop presencial aqui bem próximo do Tagua Park. Nós temos o Tagua Park e na entrada principal do Tagua Park, no final, tem o setor habitacional Vicente Pires. Logo ali, atrás do Tagua Park, tem o Anima Cowork, que vai ser lá no auditório do Anima, né? Sim. Esse poder da renovação. E lá eu vou entregar o segredo eu vou entregar como as pessoas, como vocês podem descobrir coisas grandiosas, como você consegue acessar o seu potencial máximo, como você consegue descobrir esse poder da renovação. Um só detalhe, uma chave que eu quero entregar para vocês é que renovar significa consertar. Como consertar uma mente tomada pelo medo e pela insegurança. Nossa, fantástico. Você como fazer isso? Quer dizer, e renovar quer dizer consertar. Isso envolve trabalho, dedicação, e é a principal, digamos, coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Uma pessoa com a sua mente e as suas emoções consertadas, ela se torna outra pessoa, né? E isso aconteceu comigo. Eu vinha recebendo das pessoas alguns feedbacks positivos em que elas diziam assim: William, você está diferente. Nossa. E aquilo eu ouvia e passava, né? Tá bom, legal, estou diferente. Mas aí isso começou a ser mais frequente. William, você está diferente. Cara, isso foi entrando assim na minha mente, você está diferente. E aí, o próprio Pai, o próprio Deus, ele me confirmou isso. Ele disse assim: olha, Deus falou para mim assim, você não está só diferente, você está transformado. Uau! Caraca. Quer dizer, então, é isso que o poder da renovação faz. Nossa. Ele te transforma. Que fantástico, William. Eu costumo dizer, quando as pessoas começarem a comentar que você está diferente, é porque você está no caminho certo. Sim. Porque se os seus comportamentos, o que está visível para as pessoas, ele, de alguma forma, está chamando a atenção de uma forma diferente, é porque você mudou internamente. Então, imagina que as pessoas estão te notando
por algo externo, mas onde, na verdade, você mudou internamente. Você mudou os seus pensamentos, você mudou os seus sentimentos e, consequentemente, as suas ações, o que é externo. É fantástico ver você falar sobre isso. E você falou aqui, tenho certeza que o poder da renovação vai ter grandes chaves, vão ter várias ferramentas para as pessoas se livrarem de todos esses pensamentos, todos esses sentimentos que trazem malefícios, né? Trazem prejuízos para a vida delas. Você falou de algo que eu eu quase tenho certeza que a maioria das pessoas tem, que é impossível não ter, William, que é o medo. Então, como eu vou deixar de ter medo? Tem como deixar de ter medo? Porque isso é um sentimento frequente. Me fala aí, pode falar, William. Olha, superar o medo é um desafio, né? Porque eu tinha medo. Eu vivi preso dentro de medo e insegurança. Qual era o meu medo? Meu medo... Tinha medo de pedir perdão para meu pai, mas não era só esses medos, eles vão crescendo. Aí, medo de ser criticado, medo de ser envergonhado, medo de ser reprovado pelas pessoas, medo do que as pessoas pensariam, falariam a meu respeito. Então, para que eu pudesse superar o medo, foi necessário que eu derrubasse o vilão, que é o orgulho. Ou seja, eu precisei derrubar o orgulho, eu precisei derrubar o meu ego. Eita, ou seja, forte. Eu tive que derrubar o orgulho, derrubar o ego e reconhecer que eu estava com uma ferida, uma dor emocional. E uma vez derrubando esse orgulho e criando coragem, desenvolvendo coragem, eu começo a superar aquilo que estava me controlando. Ou seja, o medo me controlava, não me deixava agir e seguir na direção certa. Olha o que o medo faz. Né? Eu tive uma live semana passada que eu falei sobre isso, que o medo é o fator que mais paralisa. Dificilmente existe outra coisa que mais paralisa uma pessoa do que o medo. Né? E para você conseguir superar o medo, você vai ter que desenvolver a coragem que há dentro de você. Você vê, a gente tem medo, mas a gente também tem coragem. Fantástico. Então, para a gente desenvolver a coragem que há dentro de nós, nós precisamos de ações pequenas, mas frequentes. Então, começa a desenvolver a coragem com ações. Pequenas ações de coragem, elas vão se multiplicando. Elas vão crescendo, vão se multiplicando. Então, eu tomo uma ação pequena hoje de coragem, outra ação pequena de coragem amanhã, outra ação pequena de coragem depois de amanhã. Isso vai somando e vai criando a superação. Quer dizer, eu não me torno uma pessoa corajosa da noite para o dia. São passos, ou seja, são ações pequenas que levam a vencer. Uau, fantástico, William. Coragem. Então, olha só, hein? Se você tem aí um grande objetivo, se você quer romper algo que você imagina que é muito difícil para você, quando você olha, fala, nossa, como é difícil, né? Como eu vou criar coragem? Tenha uma pequena ação. Mesmo que seja mínima, mesmo que seja pequena, você diga, nossa, isso aqui é tão pequeno, mas tem essa atitude. Tem essa atitude porque essa ação, ela vai desenvolver algo interno em você, vai fazer você rompendo minimamente esses desafios. Então, até o que eu costumo dizer lá da visão 3D novamente, né, que quando você olha para alguma coisa, para um desafio, momentos eu falo de dor, outras horas de desafio. Então, tome uma decisão, o que você precisa fazer, mas o que você precisa fazer olhando para o que você deseja. Olhando para o que você quer, o que você quer romper. E algo que você falou que é fantástico, romper o orgulho, o ego. Talvez as pessoas nem consigam perceber. Essa é uma raiz profunda. O ego e o orgulho são raízes, na verdade,
e que eu acredito que impedem elas de ter a plenitude. Algo, né, de se sentir em paz, de se sentir próspero, de se sentir até merecedor de tudo que ela tem para viver. Então, o que você falaria, William, assim, sobre o orgulho? Quais alguns sinais, né? Se a gente falou de vários sinais, né, do vitimismo, do abandono, de vários sentimentos ruins na vida das pessoas. Se você falasse do orgulho ou do ego, porque ele é mais, digamos assim, minucioso. A pessoa talvez não perceba na sua totalidade o quanto ela é orgulhosa, o quanto o ego pode ser prejudicial e que tem na vida dela, que é presente na vida dela. Então, como a gente pode identificar o orgulho ou o ego na nossa vida? Bom, o orgulho, ele tem várias nuances, né? Por exemplo, quando eu não tinha essa coragem de pedir perdão, estando ferido, era um sinal de orgulho, né? Eu estava ferido, eu estava mal e continuava com aquilo dentro de mim e não pedia perdão. É um sinal de orgulho, ou seja, não reconhecer que está ferido, não reconhecer que está doente ou ferido emocionalmente, é um sinal de orgulho, né? Porque o orgulho é como uma doença, mas é uma doença que não dá para ver, não dá para pegar, porém ele vai destruindo a pessoa por dentro, porque ele não deixa a pessoa tomar ações ou não deixa a pessoa tomar decisões importantes, como essa de pedir perdão. Então, não deixa a pessoa pedir ajuda, leva à autossuficiência, ou seja, a pessoa acha que pode tudo sozinha porque é muito inteligente, porque tem muita capacidade, então tem muita força, né? Eu sou muito forte, eu aguento tudo, eu sou o cara, né? Eu sou... Nossa, falou então, tudo. O orgulho é terrível, ele faz a pessoa se achar demais. Claro que nós somos fortes, nós somos muito bons, inteligentes, somos... Enfim, Deus nos criou seres extraordinários. Porém, existe um momento que a gente precisa reconhecer que precisamos de ajuda, que precisamos aprender, que precisamos perdoar, que precisamos, sabe, até abaixar a cabeça. Uau! Né? Nossa! Porque nem sempre estamos certos. Mas o orgulho não deixa a gente reconhecer que está errado. Nossa, que fantástico, que fantástico. Eu costumo dizer que o orgulho, o ego, ele é rompido a partir do momento que você se percebe humilde em todos os momentos. A humildade é um sinal que você está rompendo o ego, o orgulho. Como você falou, não pedir ajuda, se sentir maior que os outros. Então, se perceba. Se você é essa pessoa que, não, eu consigo sozinho, não preciso de ninguém, vou me resolver aqui. E olha, vou te falar, talvez muitos homens... Eu digo os homens, tá, gente? Sim. Não quero ser ter esse feminismo aqui, não, tá? Mas é porque muitos homens, às vezes, eles têm essa dificuldade, né? Sofrem com algumas coisas e é muito nobre, William, você, né? Tá se posicionando com essa renovação de reconhecer suas dores, né? De desenvolver novas habilidades, de estar colocando isso, expondo isso, colocando para fora, para as pessoas perceberem, né? Não só mulheres, mas os homens também. Eu acredito que é um passo mais desafiador para os homens reconhecer, falar, não, realmente eu preciso de ajuda emocional, realmente eu preciso me renovar, né? Nos meus pensamentos, nos meus sentimentos. Eu sou fraco, né? O homem tem essa postura, às vezes, de se manter mais forte, né? Durão. Exatamente. Então, o que você diria, então, William? A gente aí contou um pouco da sua trajetória, falamos desse poder da renovação. O que você diria para as pessoas
para elas estarem lá no poder da renovação, o que elas vão ter, o que elas podem romper, né? Você já falou um pouco, mas eu gostaria que você enfatizasse, né, para as pessoas, que eu acredito que esse poder da renovação vai renovar, né, muitas pessoas, Vai, sim. muitas pessoas, muitas vidas. Então, deixa aí sua mensagem, né, para que a sua mensagem possa chegar ao maior número de pessoas. Pode falar, William, o que é e o que vai ser o poder da renovação. Inclusive, tem presente aí daqui a pouco para quem for, né, já estiver preparado aí para estar com a gente nesse poder da renovação. Só perguntar, a última, o pessoal tá te acompanhando aí na live? Tá entrando? Tem gente aqui, olha, ó. Então, tem muita gente aqui. Vou invadir aqui, hein, William? Vou invadir para falar para você. Aqui, olha só, quem ainda não sabe do poder da renovação, gente, chama o William, que ele vai dar um presente. Eu falei para ele, olha, William, dê um presente. Você também, hein, que tá aí. Pode procurar o William, que vai ter um presente para vocês sobre o poder da renovação. Quem se interessar, vou acenar aqui para a galera que tá aqui nessa live. Interage aí. Gente, reaja aqui se vocês estão gostando do assunto. Se vocês se identificaram, manda um aí renovar, tá? Manda um renovar aqui na live do William. Você também, hein? Comenta aqui. Opa, aí não dá, né, Sibeli? Aí não dá. É ao vivo, né, gente? Vamos lá. Tudo bem, tá tudo certo. Pronto, coloca aí. Vira aí, William. Pronto. Estamos aqui. Pronto. Peraí. Vamos lá. Então, reage aí. Opa. Eita, deixei o negócio... É assim, gente. Pronto. Ao vivo. Deu certo. Deu certo? Ver aqui. O que aconteceu? Eita, Sibeli. Enfim, mas isso aqui é se renovar. Quem sabe é assim, se renova ao vivo. Então, você que está aí, fala com o William, chama o William, que ele tem um presente do poder da renovação. Vai ter mas é só para quem falar. A gente não vai falar aqui. Não conta o presente, não, William. Dá vamos falar assim, que vai ser uma surpresa, né? Faz um suspense aí pra galera. Não conta, não. Deixa eles aí. Acredito que o assunto todo mundo já percebeu o quanto você vai poder ajudar, o quanto você vai poder contar mais a sua história, o quanto as pessoas vão poder tirar dúvidas, que talvez se elas passam por isso até hoje, elas vão poder te procurar. Você é a pessoa que pode ajudar. Você me falou algo, né, em uma das nossas conversas, que eu te perguntei como se renovar. E você falou, procurar alguém é o primeiro passo, que saiba do que tá falando. Saiba, né? Então, diga aí para as pessoas, né, sobre o poder da renovação. E como você terminou, né, falando dessa ajuda, de procurar ajuda, dá o próximo passo, né, para a sua renovação. Qual seria o próximo passo da renovação de uma pessoa, William? Então, dentro desse workshop, né, vocês vão conseguir descobrir coisas importantes, principalmente você que carrega uma raiz ainda de dor, de abandono e rejeição, né? Isso pode ter acontecido por um abandono de pai, um abandono de mãe, né? A pessoa se sente mal com isso. Então, como você vai superar isso? Como você vai virar o jogo na sua vida? Como você vai se livrar de fardos, né? Então, isso é importante. Uma vez que a pessoa consegue se livrar de fardos, ela se torna uma pessoa leve. E uma pessoa leve, ela tem muitas chances de vencer. Então, Uau. O poder da renovação vai te entregar a plenitude interior, vai te fazer uma pessoa mais forte. Ou seja, você vai ter conforto interior, você vai ter conforto em sua vida, você vai passar a se conhecer de forma profunda. Como você consegue
como você vai aprender a sair do ciclo de vitimismo, de autossabotagem e procrastinação. Ou seja, são 3 pontos que prendem a vida de uma pessoa. Uau! Porque muita gente, infelizmente, vem operando ferido emocionalmente. E a pessoa opera ferida emocionalmente, ou seja, ela sai para vencer, porém ela vai até um ponto e volta. Caramba. Ela não consegue romper por conta de uma ferida emocional. Então, você vai descobrir como se curar, como se ver livre de dores emocionais. Ou seja, eu vou entregar para vocês como você descobre esse poder de se reinventar, de se renovar, de desenvolver novas habilidades, como você consegue viver mesmo o seu chamado, o seu propósito de vida. Né? Então, viver naquilo que você gosta, que você ama fazer, fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Isso é o poder da renovação. Fantástico, certo? William. Olha só, você tinha me trago algo só para a gente encerrar, mais uma perguntinha aqui que me veio à memória. Você falou no começo que quando você tinha ali por volta dos seus 15 anos, né, você saía de casa para pregar. Né? Você saía de casa para pregar. Tinha essa habilidade, né? Digamos assim, que eu acredito que não é só uma habilidade, né? Tem muito a ver com esse chamado, esse propósito, que, na verdade, quem acredita, né? Quem acredita em Deus, sente esse chamado e tem esse propósito muito claro. Como que você me diria, né, à luz aí de Deus, né, da palavra de Deus, como foi e como vai ser o poder da renovação na vida das pessoas, quando você traz alguma referência, traga alguma referência aí bíblica, né, que em uma das suas lives você falou sobre Josué, né, sobre vencer o medo, mas eu digo agora sobre o poder da renovação, como você usou a palavra de Deus mesmo para chegar no poder da renovação. O principal versículo bíblico, ele é bem conhecido, né? Mas eu busquei fundo nele, que é Romanos 12, acho que versículo 2, que fala: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Uau. Para que vocês experimentem qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, quando eu vou na palavra, eu vejo meio que uma chave, olha, você pode se transformar. Agora, como você faz isso? Aí ele dá a direção, renovando. Renovando o quê? Renovando a tua mente. Então, ali ele já deu o segredo, digamos assim. Mas aí surge como é que eu me renovo, né? E aí eu comecei a estudar isso, né? E como você falou aqui, eu fiz algo incrível na minha vida. Eu fiz uma coisa assim extraordinária, que quando eu tinha 15 para 16 anos, eu saí de casa para pregar a palavra, para pregar o evangelho, né? E eu era um adolescente, um jovenzinho. E nesse período, o que eu fiz? Eu dediquei a minha juventude, eu dediquei a minha adolescência à palavra, a mensagem. Então eu pregava para as pessoas. E eu aprendi muito nesse período. E eu tive experiências com Deus maravilhosas. E eu sou muito grato. Eu sou muito grato por ter recebido esse dom da palavra. Entende? Então, isso é incrível, né? Isso é lindo, isso é grande. E eu sou muito grato por isso. Não teria como encerrar de uma melhor forma, se não fosse
falando o que você falou sobre o poder da renovação e sobre, lógico, o parâmetro aí à luz da Bíblia. Olha que coisa fantástica, gente. Então, olha que coisa grande, né? Extraordinária, Sim. como você falou. Então, não teria como encerrar de uma melhor forma. Teria muitas mais perguntas para fazer, mas você vai ter essas perguntas lá no Poder da Renovação. Sim. Essas perguntas vão ser respondidas com a renovação da sua mente. Então, tudo aí que você quiser transformar, sejam desafios, sejam dores, isso pode ser transformado a partir de uma decisão. E essa decisão é no poder da sua renovação. E maior ainda, a renovação da sua mente. Então, agora a gente encerra por aqui. Mas, esteja no próximo Pode Falar. Esteja também no Poder da Renovação, que eu tenho certeza que através dessa história, que através dessas chaves, a sua vida, você pode, com uma palavra, com um insight, com uma ferramenta, com um passo a passo, você pode mudar algo que está impedindo de você viver a sua plenitude, viver o seu melhor a cada dia. Gratidão e, pode falar. Até o próximo. E tem o presente, né? O presente aqui então, das pessoas. Volta aí, meu diretor. Volta. O presente. Qual é o presente, William? Bom, o presente é para você que está me acompanhando agora, né? E já está decidido a estar comigo no Poder da Renovação, no dia 19 de outubro. Nós vamos ter esse workshop de 9 da manhã até meio-dia. Serão aí 3 horas de workshop, mais 3 horas impactantes. Sim. E transformadoras aí na sua vida. Para você que já está disposto a estar comigo, eu tenho um presente aí que é 50% de desconto aí no nosso ingresso presencial do workshop Poder da Renovação. Maravilha! Olha aí, gente! Olha, eu já tinha esquecido do presente. Porque eu já vou estar lá, né? Por isso que eu esqueci, William. Mas presente aí para você, 50%. Chama o William. Coloca aí, fala aí para as pessoas o arroba, William, por favor. O meu Instagram é o arroba William Dias com 2S 70, né? William Dias 70. Número 70. A pessoa pode estar entrando lá na minha bio e o nosso link vai estar lá disponível a partir de agora. Perfeito, olha que maravilha. Então, falou tudo. Então, você também pode falar com o William, pode falar comigo também. E se você, quer contar a sua história, quer bater esse papo também, pode falar que aqui eu tenho certeza que a sua história, ela vai ter muitas chaves para as pessoas que com a sua história também pode se transformar. Então, agora sim, até o próximo. Fechado?